temos um talk com Eliane Brum, jornalista e colunista do El País. Cala a boca, senão você morre. Acordei ouvindo essa frase, sentindo uma mão tapando a minha boca. Sim, tinha um homem na minha cama. Quis acreditar que era um pesadelo, mas era real. Tinha 11 ou 12 anos. Estava num ônibus indo para a escola. Um homem colou em mim e começou a se masturbar. Tentei achar um espaço para fugir, mas ele bloqueava todos os meus movimentos com o corpo. Lembro do medo de que as pessoas olhassem para mim como se a culpa fosse minha. Estava voltando da padaria, um carro passou perto de mim e gritou palavrões. Não entendi aquilo e comecei a chorar. Uma senhora me parou na rua e me disse: "Não seja boba, aceite isso como um elogio." "Qual o nome dessa rua?" Eu disse o nome. "Hã? Não consigo ouvir." Eu falei mais alto e, de algum modo, ele fez com que eu me aproximasse do carro para ele conseguisse ouvir e entender direito. Foi então que percebi um pau gigantesco em suas mãos. "E aí, gostou do tamanho do meu pau?" Eu tinha 14 anos e me hospedei na casa dos meus padrinhos no Rio. No meio da noite, acordei com o padrinho chupando o meu pescoço. Eu tinha 7 anos e ele era pastor da igreja e queria trocar chocolates por bulinadas dentro da minha calcinha de algodão branco com um coraçãozinho roxo. Eu deixei. As mãos dele eram enormes. Senti cócegas num primeiro momento e depois uma vontade de morrer. Eu tinha 13 anos. Estava no apartamento da praia com meus avós. Sou acordada no meio da noite por amigo da família. Ele estava bêbado e pelado. Consegui correr para o quarto dos meus avós. Meu avô ficou chateado por eu ter falado mal do amigo. Eu tinha 7 anos. Com a minha família na sala, um primo de 19 anos, recém-saído do exército, Dragões da Independência, me pediu para ver meu quarto novo. Chegando lá, ele me empurrou sobre a cama, me segurou, baixou minha calcinha e me chupou. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. A sensação horrorosa de que tinha algo muito errado, ele tapando minha boca, eu imobilizada. De ponta cabeça, minha boneca preferida me encarava e tudo que eu conhecia do mundo mudava radicalmente naqueles minutos. Ele encaixou o pé entre as minhas pernas lentamente. Pensei com inocência de menina que estávamos apenas nos acomodando melhor. Então ele avançou seu pé mais uns centímetros. Durante vários minutos esfregou-se minha vagina. Chegou a penetrar seus dedos em mim. Eu não reagi. Alguns meses atrás, revisitando aquela noite, vomitei. Nunca confrontei o homem que me violou na infância. Da mesma forma, não confrontei o policial que me chamou de bucetuda no meio da rua quando eu tinha 12 anos. Ou um político que, ao me cumprimentar em um evento público, lambeu a minha orelha. Ou um ex-chefe que, ao questionar se eu não me candidataria para uma posição melhor, apalpou assintosamente meu seio. Em nenhuma dessas ocasiões eu me senti forte o suficiente para reagir à altura das agressões. Eu tinha 8 anos, ia para o colégio, o homem tirou o pau para fora e se masturbou diante de mim. Eu tinha 9 anos, caminhava na rua, indo para a casa da minha avó, um menino menor que eu passou por mim e deu um tapa na minha vagina. Ele disse: "Bucetuda." Eu tinha 15 anos e era virgem. Estava com um namorado no quarto dele dando uns amassos. Ele quis me penetrar. Eu disse não. Ele me estuprou. Andei até em casa sozinha à noite, quase sem poder caminhar. Depois eu engravidei, mas nunca contei para ninguém. Eu tinha 17 anos e caminhava no centro da cidade de minissaia. Um homem passou e cuspiu na minha perna. O catarro escorreu pelas minhas coxas até o joelho. Eu tinha 19 anos. Um namorado muito drogado achou que eu estava com um vestido muito indecente. Me chamou de vagabunda e atravessou 100 metros me puxando pelos cabelos, meu corpo se esfolando nas pedras da rua. Tinha mais de 100 pessoas, nenhuma delas fez nada. Passei a noite apanhando, meus amigos foram num show. Eu tinha 26 anos, era dia das mães, levei minha filha pequena ao cinema à tarde. De repente vi um movimento do lado dela. Um homem tinha tirado o pau para fora e se masturbava.
Eu tinha 30 anos, estava no trabalho e senti uma sensação estranha. Saí mais cedo, peguei um táxi. Quando cheguei, um homem tentava violentar minha filha no saguão do edifício. É assim que cada mulher também pode contar a sua vida. Esses relatos, um deles o meu, são de mulheres brasileiras. Conhecemos a voz delas pelas campanhas da internet Primeiro Assédio, em 2015. É possível que muitos de vocês tenham sentido incômodo e pensado, até onde ela vai com isso? Ou chega disso, já entendemos. Quem pensou assim tem toda a razão. É incômodo mesmo, muito. É difícil escutar, é imensamente mais difícil viver. E as mulheres acreditam que sim, chega disso. Time's out. É preciso, mais do que nunca, fazer as perguntas difíceis, as realmente difíceis, que cada um responda em silêncio. Quantos homens aqui já assediaram uma mulher? Quem aqui já assediou uma mulher na rua, na casa, no trabalho? Quantas mulheres aqui já foram assediadas, abusadas, violadas? A violência não é um dado a mais na vida das mulheres, uma possibilidade, um azar ou apenas uma marca. A violência determina o que é ser uma mulher. Ela estrutura uma ideia de mulher e determina toda a experiência que essa mulher terá com seu corpo no espaço público e privado. Ser mulher é também ser um corpo que não se sente seguro em lugar algum. Ser mulher é sequer poder pronunciar o nome do seu sexo sem causar repúdio. Vagina, buceta, para muitos ainda um palavrão. Nada foi mais importante nos últimos anos na luta das mulheres do que romper o silêncio usando as redes sociais, os espaços públicos de visibilidade. E assim, fazer-se ouvir a voz difícil de ouvir. Acabamos de escutar a voz difícil de escutar. Se a voz das mulheres rompeu o silêncio e só por esse fato tantos têm se incomodado, a violência não diminuiu. Em 2015, mesmo ano da campanha Primeiro Assédio, 45.460 estupros foram registrados no Brasil. Estima-se que os estupros registrados são apenas 10% do total, já que a maioria não denuncia a violência por medo ou por vergonha. Ou porque os espaços públicos, como delegacias de polícia e Instituto Médico Legal, são hostis com as mulheres. O número real é estimado em mais de 500 mil de pessoas violentadas por ano, 90% delas mulheres. Visualizem a Arena Corinthians, o Itaquerão, construído para a Copa de 2014. Imaginem 10 arenas Corinthians lotadas. Imaginem que todas as pessoas ali foram violentadas. Esse é o tamanho do estupro anual no Brasil, mesmo hoje, quando as mulheres romperam o silêncio. Um ano após a campanha Primeiro Assédio, em 2016, uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública mostrou que mais de 40% dos homens acreditavam na seguinte frase: mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Também, em 2016, outra pesquisa mostrou que a cada hora no Brasil, 503 mulheres são vítimas de agressão física. Entre janeiro e dezembro de 2016, 12 milhões de mulheres sofreram ofensa verbal, 5 milhões de mulheres sofreram ameaça de violência física, 3.900.000 mulheres sofreram ofensa sexual, 1.900.000 mulheres sofreram ameaça com faca ou arma de fogo, 1.400.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento, e 257.000 mulheres tiveram seu corpo atingido por tiros. De todas essas mulheres vítimas de violência, só 11% procuraram uma delegacia da mulher. De cada 10 agressores, 6 eram conhecidos. De cada 10 agressões, 4 aconteceram em casa. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física no Brasil. Assim, entre o começo e o fim dos meus 15 minutos de fala, mais de 100 mulheres terão acrescentado à sua vida uma marca inapagável. Essa quarta-feira pode terminar com menos 13 mulheres no Brasil, apagadas, assassinadas. Essa é a média diária no país. Marielle, presente.
Nem sobre a própria reprodução as mulheres têm o direito de escolha. Seu corpo é regulado pelo Estado. E mesmo o Brasil sendo formalmente laico, o útero, o ovário, as trompas e o desejo das mulheres são regulados também pela religião. O aborto ainda é criminalizado no país. A cada dia, 4 mulheres morrem ao procurar hospitais por complicações de abortos clandestinos mal feitos. Mulheres jovens desesperadas. A maioria delas pobres e negras, porque as brancas e as mais ricas podem fazer abortos seguros. No Brasil, como se sabe, o aborto é liberado para quem pode pagar por ele. O aborto só é de fato proibido e criminalizado para quem precisa dos serviços públicos de saúde para interromper uma gestação. As mulheres mais pobres e negras pagam a desigualdade social e racial do Brasil, assim como a hipocrisia da sociedade brasileira, com a vida. Esse é um ponto importante. Existem as mulheres, mas não existem as mulheres como um genérico. Se as mulheres, no geral, sofrem violência e enfrentam desigualdades de gênero, as mulheres negras sofrem muito mais do que as brancas. São elas que têm menos tudo que é bom, de anos de estudo ao saneamento básico, e têm mais tudo que é ruim, de doenças à violência. E são elas também que estão enterrando seus filhos vítimas do genocídio negro que se normalizou nas periferias e favelas do Brasil e está matando uma geração de brasileiros que não tem chance de virar adulto. Uma geração cuja expectativa de vida é 20 anos. Ou então, são também essas mulheres, a maioria negras e pobres, que visitam seus filhos presos em centros de detenção, que são campos de extermínio, porque foram flagrados pela polícia com alguns gramas de droga. Na política falida da guerra às drogas, menino branco e de classe média consumidor é usuário, menino negro e pobre é traficante. Ou então são essas mulheres, a maioria pobres e negras, que estão nas cadeias por terem sido pegas com pequenas quantidades de drogas, muitas delas aguardando julgamento por anos. A justiça também viola as mulheres. A mortalidade das mulheres brancas diminuiu 7% entre 2005 e 2015, mas a mortalidade das mulheres negras teve um aumento de 22% no mesmo período. 65% das mulheres assassinadas no Brasil no ano de 2015 eram negras. Estamos aqui no encontro com CEOs de grandes empresas. Quantas mulheres há no comando dessas empresas? E quantas delas são negras? Podemos olhar rapidamente para o lado. Quantas mulheres negras existem nessa plateia? Hoje, mulheres que ocupam cargos de presidente e diretor recebem, em média, 32% a menos que os homens. Não há nenhuma possibilidade de transformação real sem ocupação de poder. O mundo e o Brasil só serão mais igualitários e justos se mais mulheres ocuparem postos de comando nas empresas, se os salários para cargos equivalentes forem iguais para homens e mulheres. E há algo ainda mais imperativo. O Brasil só será mais igualitário e justo se mais negros, e principalmente mulheres negras, ocuparem cargos nas empresas. Sem isso, programas de combate à violência e à desigualdade não param em pé. E isso também diz respeito à sustentabilidade. É a ocupação de espaços de poder e de espaços públicos que permite mudar as condições objetivas e subjetivas de vida. É pela ocupação de espaços de poder que as visões de mundo se ampliam. É a experiência das mulheres existindo e criando e compartilhando que pode inspirar a nova geração. Quando se vê uma mulher negra ocupando um espaço de poder, o efeito multiplicador dessa existência em si é enorme e além de qualquer mensuração. O avanço será real quando nessa plateia e nesse palco existir um número equivalente de homens e mulheres em cargos semelhantes, com salários semelhantes, e um pouco mais da metade de todos forem pretos e pardos, negros, porque é essa a proporção na composição da sociedade brasileira. Sem programas concretos para isso, nenhuma política de sustentabilidade é de fato sustentável. A desigualdade de gênero e de raça atravessa o tema da sustentabilidade. A sustentabilidade, esse tema tão caro a esse encontro, é, no fundo, uma questão de estar disposto a perder privilégios. Privilégios de gênero, de classe, de raça. E também o privilégio de explorar sem limites e de consumir sem limites. As primeiras 2 décadas desse século, que ainda não se completaram,
foram marcadas por grandes obras e projetos de exploração de recursos naturais, especialmente na Amazônia. Esse desenvolvimento predatório expulsou populações tradicionais da floresta e outros ecossistemas. Agora mesmo, no Xingu, mulheres indígenas e mulheres ribeirinhas que viviam na floresta e da floresta têm sido convertidas em pobres nas periferias de Altamira, no Pará, pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Nessa conversão, são arrancadas de si mesmas. Viram um corpo que já não é. As mulheres da floresta têm sido violadas em seu direito mais fundamental, o de ser capazes de reproduzir o seu modo de vida. Esse desenvolvimento predatório é o que enxerga a floresta como um corpo para exploração, enxerga a floresta como um corpo de mulher que pode ser usado, abusado e largado depois de esvaziado. É a mesma relação subjetiva de poder que por séculos coloniza a floresta e o corpo das mulheres. Não há sustentabilidade possível sem romper o gesto violento da colonização dos corpos. Na zona urbana, em capitais como São Paulo, as mulheres sem teto carregam no corpo essa violência, que é uma cidade em que casa é mercadoria, em que a especulação imobiliária é mais importante do que a ocupação do espaço para a vida e para a reprodução da vida, em que a cidade é cada vez mais privada e menos pública. E assim as mulheres sem teto têm sido criminalizadas, isso quando os prédios não caem, literalmente, sobre suas cabeças. Mas se as mulheres são vítimas, as mulheres são muito mais do que vítimas. É delas que vem a resistência nesse mundo de barragens e de barreiras. Se na direção das grandes empresas e das grandes instituições elas ainda são exceção, se no poder legislativo elas ainda são minoria, é preciso perceber que as mulheres começam a dominar as lideranças dos movimentos sociais urbanos, rurais e da floresta, do sem-teto das grandes cidades, das comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas da floresta. Essa revolução vem pela base e está em curso. O que essas mulheres querem, essas que povoam o chão, não é apenas ser uma porção maior desse mundo, mas a possibilidade de criar outros mundos a partir de experiências diversas, como a própria experiência do que é ser uma mulher. Construir é o verbo do mundo dominado por homens. Nesse mundo, nossa espécie deixou de temer a catástrofe para se tornar a catástrofe que temia. E a catástrofe que nos tornamos produziu a mudança climática. Nesse mundo de silenciamentos de vozes e de barramentos da natureza, os homens revelaram-se grandes construtores de ruínas. As mulheres trazem para o centro um outro verbo. As mulheres não constroem, elas tecem. O que precisamos nesse planeta corroído não é construir, mas justamente tecer, o que muda por completo a lógica do movimento da vida. Tecer com os homens que também ensinam a tecer, com os homens que já tecem e com os homens que querem aprender a tecer. Sustentabilidade não é construção, é tessitura.